porque é que eu fui embora de Portugal e porque é que eu estou novamente na Colômbia, né? O que aconteceu? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eric Monroy, eu sou da Colômbia e estive a viver em Portugal, mas já não estou. Pronto, primeiro eu acho que é importante dar um bocadinho de contexto para as pessoas que chegam no canal de paraquedas. Eu comecei a aprender português há 8 anos, mais ou menos. Comecei a assistir filmes, novelas portuguesas, comecei a ouvir fado. Foi uma coisa que foi muito natural, orgânica. E eu já tinha pensado em viver fora da Colômbia. Sempre quis ter um bocadinho mais. Eu acho que é natural procurarmos uma melhor qualidade de vida, segurança e outras coisas que eu, quando comecei a pesquisar sobre Portugal, vi que lá as pessoas usufruem dessas vantagens e eu disse, eu quero isso para mim. Além do mais, para quem ainda não saiba, sou cantor. Eu comecei a cantar em português e comecei a ter muita aceitação. Então eu disse, olha, se calhar em Portugal estão as oportunidades para mim. Mas o que aconteceu? Eu comecei a procurar um visto na Embaixada de Portugal aqui na Colômbia. Mas infelizmente eu estive 6 meses à espera de um agendamento, nem sequer foi à espera, quer dizer, deram um agendamento e eu estava à espera da data. Não, eu estava à espera de uma resposta. Muitas das vezes eu ficava até meia-noite no site, porque isso é online, a tentar fazer o processo. Nem sequer um site diz, olha, não há datas, tente depois, tente amanhã. Não, a gente faz o preenchimento de um formulário que há, o que havia no site, não sei agora como é que é, e depois de preencher o formulário é que aparece a informação, ou pronto, nem sequer a informação, aparecem umas datas e não deixa escolher nenhuma data e aí é que a gente percebe, ok, não há agendamentos. E assim foi durante 6 meses. Eu já tinha pressa, eu já queria estar em Portugal. É uma coisa que eu já não aguentava. Para além do mais, eu já tinha o dinheiro. Eu disse, olha, aquele dinheiro, se eu não viajar, nós dizemos aqui na Colômbia, se volver plata ao bolsillo. Quer dizer, é dinheiro que vai escorregando, né, com as despesas da casa, qualquer coisa. Eu vi a oportunidade, não, a opção de ir para Portugal com a manifestação de interesse. Eu cheguei em Portugal e um mês exatamente depois de eu ter chegado em Portugal, já não aceitaram mais manifestações de interesse. Muito provavelmente, quando isso aconteceu, era a hora de eu voltar para a Colômbia, mas eu já estava lá e eu não ia voltar sem lutar, sem tentar. E tentei outras coisas. Porém, mais outras desvantagens começaram a ser evidentes, como por exemplo, eu não sabia, eu desconhecia a importância do inglês em Portugal. Eu achava que com o português eu já tinha resolvido tudo, que era uma coisa indispensável, e eu fiquei surpreendido ao ver pessoal em Portugal que não fala português, mas tem emprego. Foi uma coisa muito chocante para mim, mas é uma coisa que as pessoas obviamente não controlam, é uma coisa que simplesmente é, né? Pelo fato de Portugal ser um país turístico, então isso favorece as pessoas que sabem falar inglês, inclusive para trabalhar com a minha língua mãe, que é o espanhol, eu tinha de falar inglês. A maioria dos empregos para os migrantes são empregos onde precisas de falar inglês. E outra coisa, muitos empregos pediam carta de condução. E pronto, como eu ainda não tinha cartão de residência, não podia ter a carta de condução que estavam a pedir. E às vezes pediam também viatura própria, que pronto, se não era viatura própria, era carta de condução. E com os meses eu comecei a ver as coisas mais complexas.
foram 10 meses à procura de emprego, à procura de resolver alguma coisa. Fiz cursos, tentei de muitas maneiras, né? Então essa preocupação começou a criar uma questão emocional complexa, não conseguia dormir. Eu acho que, embora eu tenha desfrutado muito, como é que se diz, da minha estadia lá em Portugal, essa viagem teve como uma moeda, duas caras. A cara das coisas boas que eu conheci, das pessoas, das experiências, das viagens, dos sítios, das comidas que eu experienciei, das coisas boas que eu aprendi. Tem isso, obviamente, mas também teve a outra cara da moeda de preocupação, de estresse e de tudo do que eu já falei. Também isso gerou com que eu ficasse desapontado. Por exemplo, eu ia apresentar o meu currículo e eu já achava que eu não ia resolver nada. Eu já achava que iam dizer para mim que não. Eu recebi muitas negativas. E olha, hoje em dia eu acho que há coisas que são para a gente, outras coisas que não são. Mas embora essa tenha sido a situação, eu estou muito grato com a minha experiência. Eu sei o que não esteve ao meu favor lá, pelo processo, pela questão da manifestação, pela questão da burocracia, etc. Mas também sou muito ciente do que eu fiz de mal, inclusive antes de eu ir para Portugal, e o que eu não faria. Exemplo, se eu voltasse para Portugal, eu chegaria com um visto. Embora sejam 6 meses, 1 ano, 2 anos à espera, eu não voltaria a fazer isto, primeiro sem isso, porque isso é uma vantagem. Se tu és uma pessoa que tem vontade de ir para Portugal, não vás para lá sem visto, meu Deus. Porque eu contei com muita sorte, eu deparei-me com anjos, pessoas que gostaram de mim e também eu gostei delas. Então o relacionamento foi muito como se eu estivesse na minha casa, é mesmo. Mas há outra pessoa que se calhar não tenha essa mesma sorte. E uma coisa que eu sempre vou estar grato. Então por isso que eu estou aqui na Colômbia, tem sido um processo, entre aspas, complexo. Acho que tudo tem, nem tudo é mar, nem tudo é terra, né? Tem sido muito positivo em relação a que eu consegui ver novamente a minha família. Já nos últimos dias, semanas, eu estava com muitas saudades. Aqui estou no meu país, tenho a minha documentação em regra, tudo direitinho. São vantagens que a gente percebe que tem quando está fora. Mas também a sensação de que eu perdi muitas coisas que oferece Portugal. Eu acho que este mês esteve no processo de negação e agora estou no processo de aceitação de que essa foi a situação. Já tive tempo para refletir muitas coisas, inclusive o que vai acontecer com o canal, que de fato, se ainda não deu para se perceber, por isso foi que eu fiquei estes meses todos sem fazer conteúdo, porque eu estava com a minha mente noutra coisa. Em algumas ocasiões deu para gravar um vídeo curtinho e postá-lo e pronto. E é isso. Quero agradecer as pessoas que desejaram muita sorte, que me enviaram as suas melhores energias para que eu conseguisse resolver a minha situação lá, que queriam que eu ficasse por lá mais tempo, que convidaram-me também para sair, para conhecer, mas como eu tenho dito noutras ocasiões, falando com algumas amizades, naquela situação na qual eu não estava para estar de turismo. Eu precisava primeiro resolver a minha situação, depois que eu estivesse mais estável, pronto, dizer agora eu vou conhecer mais, vou ter com aquela pessoa que convidou-me para ir beber um café, sei lá, coisas do género, né? Peço imensa desculpa, mas será no futuro, mesmo que seja simplesmente para ir como turista e conhecer aqueles sítios que não conheci. Conheci muitos e muitos giros, mas faltou muita coisa, obviamente. Por enquanto o vídeo fica por aqui. Vou aproveitar o canal para praticar o meu português, porque sei que estou a falar melhor do que eu falava quando comecei o canal, mas estou a falar pior do que eu falava há um mês, porque eu falava português todos os dias. E já há um mês que não falo. Pronto, beijinhos, envio-vos um abraço gigante, a gente se vê num próximo vídeo.